Olá! Esse podcast irá falar sobre avaliação psicológica para a cirurgia de redesignação sexual. Nós iremos abordar a avaliação psicológica no contexto hospitalar, sendo o processo de redesignação sexual e a necessidade de uma avaliação psicológica para a realização de uma cirurgia de redesignação sexual as principais questões apontadas pelo grupo. É importante dizer que a avaliação dentro do contexto hospitalar é necessária para garantir a segurança em alguns procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia de redesignação sexual. O profissional em psicologia deve analisar o estado de seu paciente com a aplicação de testes e o acompanhamento psicoterápico que perdura por 2 anos, para compreender se suas motivações são convictas e se há no paciente um verdadeiro sofrimento psicossocial envolto na decisão de fazer uma cirurgia que irá mudar sua vida para sempre. Agora a Isabela irá falar sobre as diferenças entre sexo biológico, orientação afetiva sexual e identidade de gênero. Tratar ainda sobre o tema sexualidade ainda é visto como tabu por grande parte da sociedade. Por isso, conforme esse assunto ele ganha mais espaço dentro do público, melhor é a abordagem das discussões. Para a gente entender a maneira em que o ser humano ele se relaciona, é necessário a gente compreender os conceitos por trás da sexualidade, sendo eles o sexo biológico, a orientação afetiva sexual e identidade de gênero. A gente começa falando um pouquinho sobre o sexo biológico. Ele está relacionado àquele que possui relação com as características físicas e combinações cromossômicas do indivíduo, ou seja, diz respeito ao órgão sexual que nascemos em nosso corpo. Depois temos a orientação afetiva sexual. Ela é aquela a qual o indivíduo ele se atrai fisicamente e emocionalmente, ou seja, é aquela ligação afetiva que ele sente por outra pessoa. Indivíduos que se atraem pelo sexo oposto, eles são chamados de heterossexuais. Quando esse interesse se dá às pessoas do mesmo sexo, esses indivíduos são chamados de homossexuais, ou também são chamados de homoafetivos. Também há aqueles indivíduos que se atraem por pessoas independentes do sexo. Esses são denominados de bissexuais ou pansexuais. Vai de acordo com o termo que o indivíduo ele se identifica mais. Porém, também tem indivíduos que não se atraem sexualmente ou de forma afetiva por nenhum gênero. Eles são denominados de assexuais. Por último, temos a identidade de gênero. É o modo de como aquele indivíduo ele se vê diante da sociedade e pensa a respeito de si mesmo. As pessoas cisgêneros, elas se veem e se identificam com sexo e gênero de nascença. Ou seja, o homem que nasceu com um pênis ou se identifica como homem e uma mulher que nasceu como uma vagina e se identifica como uma mulher são os que se enquadram nesse termo. Essas pessoas que não se identificam com sexo e gênero de nascença, elas são chamadas de gênero. Mulheres que foram designadas como sendo do sexo masculino em seu nascimento, mas se entendem como uma figura feminina, elas são mulheres trans ou a trans feminina. Já aqueles homens que foram designados como sendo do sexo feminino do nascimento, mas eles se identificam como uma figura masculina, eles são denominados de homem trans ou uma pessoa transmasculina. E aí, Mayara, você pode nos falar agora um pouco sobre como que se dá o processo de redesignação de sexo? Quando se fala no processo de redesignação sexual, primeiramente é importante ressaltar que a incongruência de gênero ocorre quando o indivíduo não se identifica com o gênero designado em seu nascimento, ou seja, ser uma pessoa trans. Para que a disforia de gênero seja identificada, é necessária uma ação de uma equipe multiprofissional com psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, ginecologistas e cirurgiões da área plástica, entre outros profissionais que se enquadram na situação. Sendo assim, torna-se possível para uma pessoa transgênero a iniciação de um acompanhamento psicoterápico, a hormonização e a realização de uma cirurgia de redesignação sexual após ela receber um aval favorável à sua realização. Apesar disso, quando é identificada a disforia de gênero, o caminho percorrido muitas vezes se torna repleto de obstáculos, sendo um dos maiores deles a falta de ambientes especializados no atendimento de pessoas trans.
O acompanhamento multiprofissional a pessoas trans passou a ser oferecido pela rede pública de saúde após a criação do processo transexualizador introduzido pelo SUS em 2018, dando também a esses indivíduos acesso a procedimentos como a hormonização e cirurgias de redesignação sexual, estruturando o cuidado a pessoas trans em dois componentes: a atenção básica e a atenção especializada. A atenção básica é referente à rede responsável pelo primeiro contato de uma pessoa trans no serviço de saúde oferecendo um primeiro atendimento seguido de encaminhamentos para tratamentos médicos individuais e especializados que se adequam a cada situação que a pessoa necessita. Já a atenção especializada se divide em duas categorias. A primeira é a ambulatorial, onde a pessoa recebe o acompanhamento psicoterápico e a terapia hormonal. E a segunda é hospitalar, para a realização de cirurgias de modificação corporal e acompanhamento pós-operatório, sendo a idade mínima de 18 anos para os procedimentos ambulatoriais e de 21 anos para os procedimentos cirúrgicos, o que faz com que o público-alvo desses atendimentos seja praticamente adulto. É importante ressaltar que é necessário, no mínimo, 2 anos de acompanhamento psiquiátrico e psicológico junto a avaliações psicológicas para um diagnóstico final que torna possível o encaminhamento para a realização da cirurgia de redesignação de sexo. Para se ter acesso ao processo transexualizador oferecido pelo SUS, é necessário solicitar encaminhamento através de uma UBS, tornando possível o início do acompanhamento, que é um direito conquistado pela população transgênero do Brasil. Agora a Andressa vai falar um pouco sobre como acontece a classificação diagnóstica da disforia de gênero. Disforia de gênero em adolescentes e adultos, que consta dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A. Incongruência acentuada entre o gênero experimentado expresso e o gênero designado de uma pessoa, com duração de pelo menos 6 meses, manifestada por no mínimo 2 dos seguintes. 1. Incongruência acentuada entre o gênero experimentado expresso e as características sexuais primárias e ou secundárias, ou em adolescentes jovens, as características sexuais secundárias previstas. 2. Forte desejo de livrar-se das próprias características sexuais primárias e ou secundárias em razão e incongruência acentuada com o gênero experimentado expresso. 3. Forte desejo pelas características sexuais primárias e ou secundárias de outro gênero. 4. Forte desejo de pertencer a outro gênero ou a algum gênero alternativo diferente do designado. 5. Forte desejo de ser tratado como outro gênero. 6. Forte convicção de ter os sentimentos e reações típicos do outro gênero. E B. A condição está associada a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Agora a Luísa irá nos falar sobre o que o psicólogo investiga durante a avaliação psicológica para a cirurgia. Bom, o processo é realizado pelo psicólogo, porém ele faz parte de uma equipe multidisciplinar, que é composta por endocrinologista, ginecologista, urologista, obstetra, cirurgião plástico, psiquiatra, além de enfermeiros e assistentes sociais. A proposta de avaliação psicológica vai ser uma atividade com caráter compreensivo, na medida em que precisa auxiliar o indivíduo no seu autoconhecimento e na tomada de decisão a respeito da cirurgia de transgenitalização. Portanto, nesse caso, não corresponderá à atividade exclusivamente avaliativa, e sim uma proposta de dimensão interventiva, terapêutica, de escuta, atenção e promoção de autoconhecimento, tendo como intuito principal auxiliar o indivíduo na superação das dificuldades recorrentes do preconceito, da exclusão social e da intolerância às diferenças por parte da sociedade, ou seja, trabalhando na elaboração do seu sofrimento psíquico. O psicólogo deve prestar um serviço baseado na individualidade do paciente, compreendendo de forma integrada as diferenças que o constituem.
Durante a avaliação, o psicólogo necessita entender o significado que a cirurgia tem para o sujeito e também a possibilidade de atender às suas expectativas. O principal instrumento utilizado no levantamento dessa proposta é a entrevista, em sua modalidade semi-estruturada com objetivos estabelecidos, onde seriam investigados diversos pontos fundamentais para conhecer o paciente e seu processo de desenvolvimento. No decorrer do processo, é importante analisar a expectativa do paciente em questão às mudanças nos diversos âmbitos de sua vida, como a vida afetiva, profissional e familiar. Também é importante averiguar como seria a reação do paciente caso essas expectativas não sejam atingidas. É necessário identificar e trabalhar os medos e as fantasias frente à cirurgia e equilibrar os elementos prós e contras do procedimento, levando em conta como esses questionamentos se fazem presentes para o paciente e para os que fazem parte do seu contexto social. Desse modo, é necessário que a equipe multiprofissional deixe claro para o paciente e as pessoas próximas a ele como ocorre o procedimento, suas etapas e as especificidades daquele caso, para que o paciente construa um caminho seguro e simultaneamente com suas motivações acerca da cirurgia. É necessário também verificar se o paciente tem capacidade de julgamento a partir de questões objetivas, utilizando da racionalização e observar se o paciente possui clareza e compreensão de todo o processo ao qual será submetido, assim como dos riscos e da irreversibilidade da cirurgia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os métodos que são utilizados durante a avaliação. A avaliação psicológica é um processo amplo que envolve a integração de informações de diversas fontes, como testes, entrevistas, observações e análise de documentos. Então, durante a avaliação psicológica para a cirurgia de redesignação sexual, são usados materiais científicos, sendo um deles o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. É uma classificação de transtornos mentais e critérios associados elaborado para facilitar o estabelecimento de diagnósticos mais confiáveis desses transtornos. Vou falar agora um pouco sobre o teste House Tree Person, que é um dos testes utilizados durante esse processo, que é o teste HTP. É um teste de grafismo e tem como objetivo compreender aspectos da personalidade do indivíduo e a forma como esse indivíduo interage com as pessoas e com o ambiente. Ele estimula a projeção de elementos da personalidade e de áreas de conflito dentro da situação terapêutica e proporciona uma compreensão dinâmica das características e do funcionamento do indivíduo. O teste projetivo de desenho, aplicado em pacientes com disforia de gênero, avalia como cada paciente vivencia sua individualidade social e familiar, os aspectos da personalidade e as áreas de conflito desses indivíduos. A avaliação da imagem corporal permite identificar o papel, a atitude e a identificação sexual do indivíduo ou os conflitos com seu gênero. Este teste consiste em duas fases. A primeira fase convida o indivíduo a fazer o desenho à mão de uma casa, depois de uma árvore e uma pessoa, e depois de outra pessoa do sexo oposto. Na segunda fase, um questionário estruturado é aplicado. O teste HTP fornece informações que, quando são relacionadas à entrevista e a outros instrumentos de avaliação, podem revelar conflitos e interesses gerais dos indivíduos e aspectos específicos do ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre o teste EFN, que seria a Escala Fatorial de Ajustamento Emocional Neuroticismo. É um teste psicométrico que, de forma geral, ele mede o desajustamento emocional das pessoas no modelo dos 5 grandes fatores, que é o CGF, 5 grandes fatores da personalidade. O modelo do CGF ele considera que a personalidade humana pode ser dividida em 5 grandes dimensões: neuroticismo, extroversão, socialização, realização e abertura para a experiência. E cada fator se divide em facetas que medem construtos específicos. Por exemplo, o fator neuroticismo é composto por 4 subdimensões que avaliam sintomas e predisposições, como depressão, ansiedade, vulnerabilidade e desajustamento psicossocial. Esse teste ele é composto por 82 itens que precisam ser respondidos, que são dispostos em escalas ancoradas nas extremidades em que 1 significa que a pessoa discorda completamente que a sentença descreva uma característica sua, e 7 significa que o participante concorda totalmente
que a sentença o descreve bem. O terceiro teste utilizado é a escala de desejabilidade social de Marlon Crohn. É uma avaliação psicológica de autorrelato em forma de questionário, e ela avalia se os respondentes estão preocupados ou não com a aprovação social. Essa escala foi criada em 1960 com a intenção de medir um viés de desejabilidade social, que é considerado um dos vieses mais comuns que afetam as pesquisas. Uma forma de verificar se as respostas dadas em um autorrelato são verdadeiras ou não seria checá-las com informações externas. No entanto, isso nem é sempre possível. Então, a distorção deve ser verificada a partir do padrão de respostas do indivíduo. Pessoas com grande quantidade de respostas positivas a itens socialmente aceitáveis, principalmente aqueles considerados improváveis, são suspeitas de dissimular sua resposta real. Em resumo, a desejabilidade social pode ser considerada como um traço de personalidade. Este é um tema importante nas ciências humanas em decorrência de sua influência potencial nas respostas dadas às pesquisas realizadas, e mesmo nos relacionamentos interpessoais, uma vez que a desejabilidade social favorece uma busca de sincronia de opiniões, ideias, atitudes e valores, com ênfase no tradicionalismo e pertencimento grupal. Bem, eu espero que esse podcast tenha esclarecido algumas possíveis dúvidas de vocês aí, ouvintes, e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.